Olá, pessoal! Hoje vamos explorar a história das 3 mulheres mais cruéis da Bíblia. A primeira é a princesa Jezabel. Jezabel era uma princesa fenícia, filha de Etaal, rei de Sidom, e casou-se com Acabe, rei de Israel. Esse casamento foi um movimento político, mas trouxe consigo uma enorme influência religiosa e cultural. Jezabel não apenas trouxe seus deuses, mas também suas práticas religiosas. Jezabel era devota de Baal e Azerá, deuses fenícios, e incentivou o culto a esses deuses em Israel, desafiando o monoteísmo judaico. Ela ordenou a construção de templos e altares para Baal e trouxe consigo muitos profetas de Baal e Azerá, impondo suas crenças ao povo israelita. Jezabel não apenas promoveu seus próprios deuses, mas também perseguiu ferozmente os profetas de Deus. Sob sua ordem, muitos profetas foram mortos, e outros tiveram que se esconder para escapar de sua ira. Um dos episódios mais famosos foi a fuga de Elias para o deserto, onde ele se escondeu de Jezabel. Um dos momentos mais dramáticos da história de Jezabel foi o confronto entre o profeta Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Elias desafiou os profetas de Baal a um duelo de poder, pedindo que ambos preparassem sacrifícios e invocassem seus deuses para consumir o sacrifício com fogo. Os profetas de Baal falharam, mas Deus respondeu ao chamado de Elias, consumindo o sacrifício com fogo do céu. Este evento foi um golpe devastador para a influência de Jezabel. Após o confronto no Monte Carmelo, Elias profetizou a queda de Jezabel. Ele previu que ela seria devorada por cães no campo de Jezreel, uma profecia que simbolizava a desonra e o fim violento para a rainha. Jezabel também esteve envolvida na morte de Nabote, um homem justo que possuía uma vinha que Acabe desejava. Quando Nabote se recusou a vender sua vinha ao rei, Jezabel forjou falsas acusações contra ele, levando-o a ser apedrejado até a morte. Este ato de injustiça foi um dos fatores que precipitaram a queda de Jezabel. Anos depois, a profecia de Elias se cumpriu. Jeú, um comandante militar ungido por Deus para ser rei, marchou contra Jezabel. Ela tentou seduzi-lo, mas foi jogada da janela de seu palácio por seus próprios servos e morreu. Como profetizado, seu corpo foi devorado por cães, restando apenas seu crânio, mãos e pés. A história de Jezabel é um lembrete poderoso das consequências da idolatria, injustiça e perseguição aos justos. Sua vida e morte tiveram um impacto duradouro em Israel, servindo de advertência contra o abandono dos caminhos de Deus. A segunda é a filha de Jezabel. Atália era filha do rei Acabe e da rainha Jezabel de Israel, conhecida pela sua maldade e pela promoção da adoração a Baal. Atália seguiu os passos de sua mãe, trazendo consigo a influência dos cultos pagãos ao casar-se com Jeorão, rei de Judá. Esse casamento visava fortalecer alianças políticas, mas trouxe muita turbulência religiosa e moral ao reino de Judá. Após a morte de seu marido Jeorão e do filho dela, Acasias, Atália viu a oportunidade de tomar o poder. Determinada a se tornar rainha, ela ordenou a execução de todos os possíveis herdeiros do trono, incluindo seus próprios netos. Essa ação brutal visava eliminar qualquer ameaça ao seu reinado. Atália governou Judá por 6 anos, e durante seu reinado, a adoração a Baal foi intensificada. Ela construiu altares e promoveu os cultos pagãos, afastando o povo do culto ao Deus de Israel. Seu governo foi marcado por violência, idolatria e opressão. Desconhecido para Atália, um dos netos reais, Joás, escapou da morte. Ele foi salvo por sua tia Jeoseba, esposa do sacerdote Joiada, que o escondeu no templo do Senhor por 6 anos. Joás foi criado em segredo, sendo preparado para restaurar a linhagem real de Davi. No 7º ano do reinado de Atália, o sacerdote Joiada organizou uma revolta. Ele revelou Joás ao povo e o ungiu rei em uma cerimônia secreta no templo. Quando Atália ouviu o tumulto e viu Joás sendo proclamado rei, ela gritou: "Traição!" Mas já era tarde demais. Atália foi capturada e levada para fora do templo para ser executada, conforme as leis de Deus, que proíbem derramamento de sangue no lugar sagrado. Com sua morte, o culto a Baal foi suprimido, e o jovem Joás assumiu o trono, guiado pelo sacerdote Joiada, que ajudou a restaurar o culto ao verdadeiro Deus de Israel. Sob a liderança de Joiada, Joás iniciou uma série de reformas religiosas e políticas. O templo do Senhor foi restaurado, e a adoração a Deus foi reinstituída. A morte de Atália marcou o fim de uma era de idolatria e corrupção,
trazendo esperança e renovação ao povo de Judá. A história de Atália é um testemunho das consequências da ambição desmedida e da idolatria. Seu reinado trouxe muita dor e destruição, mas também abriu caminho para a restauração e a renovação espiritual de Judá. E essa é a história de Atália, a rainha usurpadora. A terceira é a princesa Herodias. Herodias foi uma princesa da dinastia herodiana, neta de Herodes, o Grande. Ela se casou inicialmente com Herodes Filipe, seu meio-tio, mas depois deixou Filipe para se casar com Herodes Antipas, outro meio-tio e irmão de Filipe. Este casamento foi considerado escandaloso e ilegal pelos padrões judaicos da época. João Batista, o profeta que preparou o caminho para Jesus, condenou publicamente o casamento de Herodias e Herodes Antipas, chamando-o de adúltero e contrário à lei de Moisés. Isso enfureceu Herodias, que passou a odiar João Batista e buscou uma maneira de se livrar dele. Por causa das críticas de João Batista, Herodes Antipas prendeu o profeta. No entanto, Herodes tinha uma certa reverência por João e considerava-o um homem justo e santo. Ele o mantinha seguro, mas não queria matá-lo, apesar da pressão de Herodias. O ponto de virada na história veio durante uma festa de aniversário que Herodes Antipas ofereceu. Durante a celebração, Salomé, filha de Herodias e Herodes Filipe, dançou para os convidados. Sua dança agradou tanto Herodes que ele, impulsivamente, prometeu dar a ela qualquer coisa que pedisse, até metade de seu reino. Instigada por sua mãe, Herodias, Salomé pediu a cabeça de João Batista em um prato. Herodes ficou angustiado, pois, embora relutante, ele tinha dado sua palavra na frente de muitos testemunhos. A morte de João Batista não trouxe paz a Herodias. O evento é lembrado como um dos episódios mais sombrios do Novo Testamento. Herodes Antipas também sofreu, com relatos de que ele ficou assombrado pela culpa e pelo medo de que Jesus fosse João Batista ressuscitado. Anos depois, Herodes Antipas e Herodias foram exilados para Gália por ordem do imperador Calígula, onde viveram seus últimos dias longe do poder e da influência que uma vez tiveram. Sua história é um testemunho das consequências do orgulho, ambição e da rejeição dos princípios divinos. A história de Herodias é um lembrete sombrio das consequências da vingança e da rejeição aos princípios de justiça e retidão. Sua vida e ações deixaram uma marca indelével na história bíblica, mostrando que as ações egoístas podem trazer destruição e arrependimento. E essa é a história de Herodias, a mulher que pediu a cabeça de João Batista.